Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Pod Life, como sempre com pessoas incríveis. Aqui fala Ricardo Bordião e hoje vamos conversar com Marta Ferreira Cortes, que é enfermeira com mais de 30 anos de atuação no SUS, especialista em gestão de sistemas e serviços de saúde pela Fiocruz. Vamos conversar com ela? Roda a vinheta. Ricardo Bordião, a gente está agora no Pod Life. Olá, Marta, um prazer enorme falar com você. Te agradeço muito de estar participando do Pod Life. A gente sempre procura trazer pessoas com uma história brilhante, né? E você tem aqui 30 anos de atuação, né, no SUS, né? Até vou dar continuidade na sua biografia, né? Referência nacional em humanização, possui ampla experiência em liderança e implementação de políticas públicas e atualmente você está coordenando projetos especiais na Rio Saúde e atua em espaços nacionais e internacionais. É uma biografia bem enriquecedora, né? E para a gente começar, me fala um pouquinho sobre isso. Como é que você iniciou toda a sua carreira? Eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou potiguar, cheguei no Rio de Janeiro em 2009. Sim. E eu não vim para trabalhar na secretaria, né? Eu tirei licença para acompanhar o marido. E quando eu me deparo aqui no Rio com a necessidade de trabalhar a organização das emergências do Rio de Janeiro, né? Que o Rio de Janeiro não trabalhava em redes. E o secretário da época, então, ele pediu que um processo, né, para que a gente começasse a organizar a rede de urgência, isso em 2009. E aí eu falei, a gente tem que trabalhar atrelado a uma política do Sistema Único de Saúde, que é a Política Nacional de Humanização. Para minha surpresa, era uma coisa conhecida, mas ainda de uma forma teórica, mas não na prática. Essa experiência aqui no Rio de Janeiro ainda era muito incipiente. E eu tinha uma experiência muito forte de um estado, inclusive do Nordeste, onde a gente trabalhava a política de humanização e principalmente a diretriz do acolhimento e classificação de risco como uma tecnologia de garantia de acesso. E aí eu comecei esse grande desafio no Hospital Souza Aguiar, e foi uma experiência bastante exitosa, né, porque você trabalhar com um processo extremamente subjetivo que envolve pessoas, e aí trabalhar a humanização. Por que trabalhar a humanização se somos humanos, né? Isso era a pergunta que me faziam. É verdade. E eu falava, mas a humanização que a gente está falando, ela perpassa por algumas ações que a gente esquece às vezes de fazer, que são ações humanizadas, como por exemplo chamar o outro pelo nome. Isso Sim. É humanização. Né? A valorização das relações é muito difícil a gente valorizar o outro, olhar e ver o outro, né? Eu olho para você e às vezes eu não lhe vejo. Então esse era o grande desafio da gente trabalhar não só a classificação de risco, que é uma coisa que é o fazer mesmo, de você avaliar quem tem o risco, a necessidade de ir primeiro para o atendimento, mas sim trabalhar as pessoas no sentido de refletir em relação à postura. Sim. E a política de humanização ela é metodológica. Ela vem com método de fazer esse sistema, tornar esse sistema tão grande que é o SUS, né, universal, equânime e integral, botar ele na prática, né, fazer ele de uma forma concreta, né, garantindo os princípios do SUS. Então, eu acho que isso foi um grande desafio no Rio para mim, porque é uma cidade grande, eu não conhecia, mas assim, a maior dificuldade ainda hoje é essa, e eu acho que perpassa também pelo humano de uma forma geral, porque nós não fomos formados por isso na academia, e muitas vezes a questão cultural interfere. Entendi. Que é chamar o outro pelo nome, olhar e ver o outro. Então, a gente fala muito de empatia, mas é muito difícil ser empático, né? Então, verdade. O seu foco é exatamente na proximidade, né? Sim. Desse contato humano. Mas eu queria saber um pouquinho mais do seu início, né? Você é enfermeira de formação, eu sou enfermeira. Né? E como que você escolheu essa profissão? Como é que surgiu esse caminho para você? Eu sempre gostei da área de saúde. Eu estudava no Rio Grande do Norte, em Natal. E aí eu sempre gostei. Na época, eu nunca tive essa coisa de querer fazer medicina. Eu sempre quis fazer enfermagem. E eu comecei fazendo enfermagem, atuei primeiro. Eu digo que eu comecei na assistência. O meu primeiro emprego foi no hospital,
um hospital regional de uma cidade. E lá eu aprendi muito essa coisa. Eu costumo dizer que ali eu já iniciei aprendendo o SUS, em 85. Bastante tempo. Mas isso é muito importante eu falar isso, porque ali a gente já conseguia trabalhar com a equipe multi. Eu tive o privilégio de me encontrar com pessoas que tinham essa identidade que eu não tinha, eu era muito nova, eu terminei a faculdade muito nova. Mas eu fui para dentro de um hospital, onde eu sou de uma época que só tinha uma enfermeira no hospital, que a gente chamava antigamente de enfermeira-chefe. E aí eu acho que eu estranho muito hoje a quantidade de profissionais, né, que tem no serviço. Né? A gente era uma equipe multi, mas era uma equipe muito enxuta, para dominar todo o hospital. Então, se eu estava no hospital de plantão, a médica estava de plantão, eu entrava na sala para instrumentar a cirurgia, auxiliar a cirurgia. Então, acho que a necessidade, o SUS é isso, necessidades em saúde é o que faz você aprender. Eu não tinha ainda especialização, mas eu fui obrigada não, a necessidade me fez fazer parto. Então, acho que o fazer, eu aprendi com o meu... A gente, na vida a gente tem os mestres. E eu tive um grande mestre, como tem um aqui também no Rio de Janeiro, que é o meu secretário, que é o meu coordenador, que eu tenho o Daniel, eu sou cedida à secretaria, né, municipal. Mas lá em Aracaju, eu tive um secretário, que ele hoje é político, ele não é mais secretário, ele é senador, e ele me ensinou uma coisa que eu aprendi: o grande profissional é aquele que faz. Você não precisa ter o cargo, você só precisa querer fazer. E aí as pessoas lhe veem como uma liderança, como um líder, e as pessoas lhe enxergam. Eu digo isso todo dia para o pessoal, as pessoas que trabalham comigo. Eu sou privilegiada porque eu acho que nessa minha construção eu fui realmente entendendo que o grande foco eram as pessoas. Antes da política de humanização ser instituída em 2003, eu tive o privilégio de encontrar pessoas que tinham esse perfil humano, de trabalhar em equipe, de ver a coisa mais de forma horizontal, né? A formação da gente não é essa, a formação é muito vertical. E quando eu cheguei aí eu vim para Natal, isso foi em Natal, eu também comecei a trabalhar com a estratégia de saúde da família, e logo depois eu tive o privilégio, aí eu vou falar que aí foi onde eu acho que me fez essa coisa do Brasil, de conhecer várias cidades. E eu digo muito também para as enfermeiras mais novas, minhas colegas de trabalho: olhe as oportunidades, enxergue o que você quer. E não perca as oportunidades. Eu não perco uma, Ricardo. É impressionante. Eu digo, é isso aí. Mas esse foco seu, né? Porque é notória a sua experiência, né? E não tem nem que questionar. Mas esse foco, nesse lado assim na área administrativa, na área de gestão, partiu como? Onde teve esse insight? É um processo, foi um processo. Assim, mais uma vez, a necessidade me fez. Eu saí da assistência. Aí, quando eu estava lá em Natal, falaram assim: eu queria que você assumisse aqui a coordenação do... Não se lembra que tinha o programa de agentes comunitários de saúde? Eu assumi, e logo depois, era o ministro ainda, Alcine Guerra, não sei se você lembra, ele criou o programa de Pax-PSF, e nós fomos para participar de um treinamento, né, prático, simulação realística numa cidade do interior de Fortaleza. E aí eu comecei a ir para a gestão, que é uma coisa mais burocrática, mais de planejamento, né, que você se encontrou nesse caminho? Aí eu me encontrei um pouco. Aí eu queria fugir. Você saiu um pouco da área assistencial e foi para a gestão. Né? Mas eu não queria. Mas toda hora que eu fugia, a gestão vinha para mim. Então, nisso, eu saí de Aracaju e saí e voltei para Natal. Quando eu voltei para Natal novamente, porque Aracaju para mim foi o grande boom da minha vida, assim, o start mesmo em relação a SUS, o que é o SUS, como fazer isso acontecer, eu aprendi em Aracaju. Mas logo depois meu marido foi transferido, eu voltei para minha cidade. Aí eu disse, não, agora eu vou trabalhar mesmo na estratégia de saúde da família, que também, quando eu fiz esse treinamento do Pax-PSF, que era programa e hoje é estratégia, eu falei assim, pronto, aqui eu vou voltar para a estratégia, eu vou gostar. Quando eu cheguei lá, foi o grande desafio da minha vida trabalhar com uma coisa que eu nunca tinha trabalhado. Eu trabalhar com alta complexidade, que era coordenar um departamento de gestão, regulação e auditoria, que eu nunca tinha visto. Deixar bem claro isso. E eu cheguei e questionei a secretária, mas eu não tenho experiência. Ela disse, não, mas você sabe fazer. Isso não saiu mais da minha cabeça, o fazer é tudo. E você sabe a lógica do sistema, então você pode trabalhar em qualquer ponto de atenção. E eu foi uma experiência muito, assim, um desafio grande, porque a secretária tem problemas sérios
assim, em relação a essa coisa dessa relação Uhum. interpessoal, e eu Sim. praticamente que fazia esse meio caminho aí, meio né? caminho. É. E foi aí que eu entrei aí depois não saí mais. E para você foi muito gratificante isso? Foi um aprendizado, eu acho que os desafios faz a gente crescer muito. Uhum. E eu construí relações muito importantes nessa época em Natal, com o secretário do Estado. Isso me ajudou também aqui no Rio de Janeiro, Uhum. porque não é fácil você vir de fora, enfermeira, e eu tenho relações muito fortes. Você conversar com qualquer gestor, ele sempre vai falar alguma coisa boa de mim. Lógico que eu não posso ser, mas em relação a isso, aí eu estar junto, eu ser presente, eu não fugir, eu não fujo, eu vou. Que então, bom. acho que isso me legitima, talvez, como essa coisa que o Berg sabe, o irmão dele sabe, o Bruno. Essas pessoas são pessoas também que eu vi crescer, sabe, aqui no Rio, os irmãos Guimarães. Eles fizeram aqui um podcast conosco, foi muito interessante. Eu vou dar uma paradinha agora só para anunciar o nosso anunciante, né? Hoje, a dica de hoje é a Interfinancial, né? Que ela está intermediando a empresa Doutor AI, de inteligência artificial na saúde. Você que é gestor, procura conhecer esse projeto tão interessante, é uma ferramenta muito eficaz. Procura Jean Ferraz, nosso consultor, no telefone 21 98088 9101. Essa é a dica de hoje do Pod Life para vocês. Marta, como foi a sua experiência na Fiocruz? Em 2008, quando o meu marido veio transferido para o Rio, eu não vim para o Rio, eu vim para Macaé, porque ele era de uma área, ele é de área de exatas, né? Ele é engenheiro. E eu disse, eu não vou ficar em Macaé porque o meu afastamento era para acompanhar, eu tinha direito 2 anos. E nesses 2 anos, eu resolvi entrar na seleção para fazer o curso de gestão. Sim. E eu vou falar mais uma vez como foi importante a minha passagem por Aracaju. Quando eu cheguei para fazer o curso na Fiocruz, que tem uma entrevista, a coordenadora do curso falou assim, mas você trabalhou em Aracaju? Eu disse, trabalhei. Pois eu chamei você para a seleção só para saber se esse modelo de gestão é verdade. Tem até um livro lá. É um desafio, né? É um desafio. E aí eu falei, tá bom, então eu fui, e realmente foi um momento também, mais um momento que eu fiz trocas de experiências importantes, né, ali, porque naquele momento eu era como se fosse assim, ela é um referencial do modelo de gestão de atenção primária, porque Aracaju foi a grande referência para esse modelo naquela época, em 2002. E o curso que eu fiz aqui foi em 2008. E deu certo? Na Fiocruz. Deu certo. Isso aqui é importante. Deu certo. Marta, atualmente você está... Qual função na secretaria? Na secretaria eu sou assessora técnica, eu sou cedida, né? Porque eu sou servidora pública cedida. Sim. Desde 2009 que eu estou cedida à Secretaria Municipal de Saúde, né? E aí, quando foi esse ano, eu fui convidada pelo doutor Ricardo Rangel, porque Roberto Ricardo, Rangel. Desculpa, Ricardo. Ricardo sou eu. Roberto Rangel, que é uma pessoa que eu sou extremamente grata. Eu fui fazer eu recebi o convite, voltando um pouco ao que a gente conversou da ENSP. Olha, a Fiocruz na minha vida, tem a ver com Lisboa. O ano de 2024, eu estava num congresso aqui, e aí eu recebi um telefonema da secretaria, lá do gabinete, dizendo assim, olha, a Fiocruz está pedindo daqui do Rio de Janeiro um nome para ir falar sobre humanização lá em Lisboa. Eu indiquei seu nome, mas a pessoa vai lhe ligar e vai fazer uma reunião por Zoom. E nessa reunião por Zoom, eu fui convidada para ir para Lisboa apresentar a política de humanização com inovações, que é uma coisa agora que eu estou fazendo. Porque o que é muito interessante na política de humanização, apesar de ser muito subjetivo, é o sistema. Eu sou certificada pelo sistema de classificação de risco. Então, hoje, como avançou, nós temos hoje mais métodos de fazer o tempo de permanência do paciente dentro da unidade diminuir. Antigamente era só o onde se encaminhar, que é uma ferramenta muito bem instituída no Rio de Janeiro, né, pelo secretário, que é o site onde ser atendido, e o sistema de alta referenciada, que é o CISARI. Mas o sistema de classificação de risco criou e tem estratégias, métodos, que é o Fast Track, que a gente vai implantar agora também como projeto piloto. Caramba. Aqui no Rio de Janeiro. E tem também agora a triagem telefônica, que é uma forma também de classificar o risco. Que isso tudo, o que me preocupa é assim, que não é uma inovação, mas regulamentada,
sabe? Que não é uma coisa solta. E aí eu fiz o treinamento de novo com eles agora o ano passado, com o pessoal do sistema de classificação. Foram 2 dias e logo depois eu fiz fui conhecer uma experiência prática em São Paulo, como fazer esse fast track acontecer, e vai acontecer agora. Que bom, Marta. A gente já está caminhando para encerrar, tá? Sim. É uma experiência de 30 anos, não dá para falar no episódio, é impossível. Espero lhe ver uma nova oportunidade, um novo episódio para você contar um pouquinho da sua experiência, tá? Quero te dar parabéns pela a sua experiência é enorme, é gratificante saber que tem uma profissional no nosso sistema, né, de saúde, principalmente aqui do Rio, é muito bacana. Quero te agradecer mutuamente de ter aceitado, né, ter participado aqui. Te dou a palavra para você falar para as pessoas que estão vendo a sua biografia tão bonita, com tantas referências, com tantos resultados. O que você tem a dizer para essa pessoa que está nesse segmento? Eu queria muito agradecer também a esse momento, né, de estar aqui compartilhando isso com as pessoas, né, que me conhecem, que vão assistir esse Pod Life, mas dizer assim, que as pessoas não percam as oportunidades. Né? Eu digo tudo isso todo dia, não se preocupa com o cargo, não se preocupa com o valor salarial, ele vai vir de qualquer forma, basta você fazer. E outra coisa assim que eu acho que eu sou muito grata ao Rio de Janeiro, porque também eu aprendo muito. A minha troca de experiências aqui é muito grande, assim, porque é bem diferente do meu estado, né? Mas hoje eu me sinto carioca, né? Até porque eu também já recebi o título de cidadã carioca. Uhum. E aí eu digo, por que eu falo isso? Porque não é fácil você chegar numa cidade sem conhecer e sem você ter o cargo. Eu era uma assessora, eu fui contratada para dizer assim, vai para ver se dá certo. Eu não fui contratada assim de imediato, faz e vamos, pois foi que... depois que foi pedida a minha sessão. Eu sou extremamente grata e eu reconheço, porque na época eu cheguei não tinha, mas na época era uma enfermeira subsecretária, que era a doutora Ana Schneider. Sim. E é uma grande amiga minha hoje, assim... E eu devo muito a ela, a Cláudia Leite, que era chefe de gabinete, uhum. Porque foram as pessoas assim que praticamente me acolheram. Uhum. Dr. João Luiz Ferreira Costa. Então, eu acho que a gente não deve esquecer nunca também de ser grata às pessoas. Eu tenho um sentimento muito forte comigo, que é o de gratidão. Perfeito. Eu sou muito grata. Então, eu faço o exercício da humanização, eu procuro ser empática. Eu faço isso quase que diariamente. Eu olho para as pessoas, eu chamo pelo nome. Isso não é só no trabalho, é no supermercado, onde eu estou, eu procuro exercitar essa ação humanizada, que isso é muito importante. Eu digo, quando você faz isso, naturalmente você faz o que você quiser com esse paciente. Quando você acolhe, porque acolher é exatamente isso, é você olhar e você tocar. Você faz o que você quiser. Então, eu acho que a gente não pode perder essas ações, esses momentos, e refletir sobre isso também. Eu acho que era isso, agradecer imensamente, dizer que eu estou à disposição. Assim, as enfermeiras que eu trabalho, elas me conhecem, elas sabem como eu falo para elas, não esqueçam das oportunidades. Peguem, porque eu vou me estender só rapidinho para falar sobre isso. Quando eu cheguei no Rio, para botar eu também sou grata a isso, a prefeitura contratou uma empresa de qualidade. E ninguém se interessou naquele momento de participar desse treinamento com essa empresa contratada pelo... E eu aprendi muito com essa empresa a desenhar processo, diagrama de escopo, sabe? Projetos que eu não sabia. Então, eu acho que é isso. São as oportunidades que você enxerga e depois diz, mas como você aprendeu? Teve várias pessoas também que naquele momento tiveram oportunidades. Então, a gente não pode perder isso. Eu acho que é isso que eu queria falar. Então, a lição é essa, de aproveitar as oportunidades e não deixar de ter o trato humanizado. Eu acho que isso é fundamental para você. Muito obrigado, Marta. Agradeço muito e espero lhe ver em uma outra oportunidade. Pessoal, muito obrigado por ter participado, né, de estar inteirando aqui no nosso podcast. Como ela falou, o profissional bom é o profissional que faz. Então, essa é a dica da Marta nesse episódio. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal e dar seu like. Tchau, tchau.